O início da noite sombria. Na pequena e tranquila cidade de Vila Verde, um mistério macabro começava a se desenrolar. Tudo começou com uma série de desaparecimentos inexplicáveis que deixaram a população local em pânico. Não era apenas o desaparecimento das pessoas que causava terror, mas as estranhas circunstâncias que cercavam cada caso. No centro dessa tempestade estava o policial Barroso, um homem conhecido por sua dedicação implacável e uma mente analítica que o destacava entre os demais. Barroso havia passado sua vida no serviço policial, onde viu e lidou com os horrores que a maioria das pessoas preferiria esquecer. Contudo, esse caso era diferente. Não era apenas um mistério para ele resolver, era algo mais profundo, algo que ressoava com uma escuridão que ele não conseguia compreender. A sensação de mal-estar crescia dentro dele a cada novo desaparecimento, como se algo maligno estivesse à espreita, observando cada movimento. Ao lado de Barroso, estava a policial Paula, sua parceira de longa data. Paula era uma mulher forte, que se destacava por sua inteligência e coragem. Ela compartilhava da mesma sensação perturbadora de que algo sinistro estava se desenrolando, e juntos, os dois começaram a investigar os desaparecimentos. O primeiro desaparecimento. O primeiro a desaparecer foi Charles, um jovem bem conhecido na cidade por seu comportamento introvertido, mas inofensivo. Ele vivia sozinho em uma casa simples na periferia da cidade. Quando seus vizinhos notaram sua ausência por dias, sem qualquer explicação, começaram a se preocupar. O policial Barroso e Paula foram chamados para investigar. A casa de Charles estava em perfeito estado, sem sinais de luta ou arrombamento. Tudo parecia intacto, como se ele tivesse simplesmente saído e nunca voltado. Mas havia algo inquietante na casa, algo que Barroso não conseguia colocar em palavras. Talvez fosse o silêncio absoluto, ou o estranho odor de mofo e decadência que parecia impregnar o ar. Paula também sentiu a estranheza do lugar, e os dois começaram a examinar cada canto da casa. No quarto de Charles, eles encontraram um diário. As páginas estavam cheias de pensamentos perturbadores, anotações sobre vozes que ele ouvia à noite, sombras que o perseguiam e uma sensação crescente de que algo estava tentando consumi-lo. As últimas páginas eram quase ilegíveis, rabiscadas em um estado de pânico. As últimas palavras escritas eram: "Ele está aqui. Não posso fugir." Esse era o único indício que eles tinham. Sem testemunhas, sem evidências físicas, apenas o diário de um homem possivelmente perturbado mentalmente. No entanto, Barroso não podia ignorar o que estava escrito ali. As palavras de Charles ressoavam como um grito de ajuda vindo das profundezas de uma mente atormentada. O desaparecimento de Rodrigo. Dias depois, a cidade foi novamente abalada por outro desaparecimento. Desta vez, foi Rodrigo, um operário que trabalhava na fábrica local. Rodrigo era conhecido por ser um homem trabalhador, mas de temperamento difícil. Ele não tinha muitos amigos, mas também não parecia ter inimigos. Barroso e Paula começaram a ligar os pontos. Embora Charles e Rodrigo não parecessem ter nada em comum, ambos desapareceram sem deixar rastros, e a sensação de que algo sinistro estava acontecendo só aumentava. Eles decidiram investigar mais a fundo as vidas dos desaparecidos, na esperança de encontrar uma conexão que pudessem ter ignorado. Enquanto investigavam a vida de Rodrigo, descobriram que ele havia falado a alguns colegas sobre um estranho encontro que teve nas semanas que antecederam seu desaparecimento. Rodrigo contou que havia visto algo estranho perto da antiga fábrica abandonada na periferia da cidade. Ele mencionou ter visto uma sombra, mas seus colegas riram, achando que ele estava exagerando ou tentando assustá-los. Barroso, no entanto, sabia que não podia ignorar essas informações. A fábrica abandonada tinha uma história sombria. Décadas antes, ela havia sido local de um acidente terrível que tirou a vida de vários trabalhadores. Desde então, o lugar tinha sido evitado pela maioria dos moradores da cidade, envolto em lendas urbanas e histórias de assombrações. A investigação na fábrica abandonada. Decididos a seguir essa nova pista, Barroso e Paula foram até a fábrica abandonada. O prédio estava em ruínas, suas paredes cobertas de grafites e vegetação selvagem. O ar estava impregnado de um cheiro de ferrugem e umidade, e o silêncio ali era quase opressivo. Os dois policiais começaram a explorar o interior da fábrica, vasculhando cada canto em busca de algo que pudesse explicar os desaparecimentos. Enquanto caminhavam pelos corredores escuros e degradados, a tensão entre eles aumentava. Paula estava especialmente nervosa, sentindo que algo estava errado. De repente, eles ouviram um barulho, como se algo estivesse se movendo nas sombras.
Barroso rapidamente apontou sua lanterna na direção do som, mas tudo o que viram foi um rato correndo para um buraco na parede. Apesar do alívio momentâneo, ambos sabiam que havia algo mais naquele lugar. No centro da fábrica, eles encontraram uma área onde o chão estava coberto de marcas estranhas, símbolos que pareciam ter sido esculpidos no concreto. Barroso reconheceu alguns dos símbolos como sendo de origem ocultista, mas não sabia o que significavam exatamente. No entanto, o que mais o perturbou foi o fato de que os símbolos pareciam recentes, como se alguém os tivesse feito há pouco tempo. Enquanto examinavam as marcas, Paula notou algo brilhando no canto de uma das salas. Ao se aproximarem, encontraram uma pequena caixa de metal enferrujada. Dentro dela, havia um punhado de ossos humanos, cuidadosamente embrulhados em um pano. No pano, havia manchas escuras que pareciam ser de sangue seco. Barroso e Paula trocaram olhares de preocupação. Agora tinham certeza de que algo terrível estava acontecendo naquela cidade, e que os desaparecimentos estavam ligados de alguma forma a essa fábrica e aos símbolos ocultistas. Decidiram levar a caixa para análise, na esperança de que isso pudesse fornecer alguma pista sobre o que estava acontecendo. O desaparecimento de Estevão. Poucos dias depois de sua investigação na fábrica, mais um desaparecimento ocorreu. Estevão, um jovem estudante universitário que estava de férias em Vila Verde, desapareceu sem deixar vestígios. A situação na cidade estava ficando cada vez mais tensa, com os moradores começando a temer que algo maligno estivesse à solta. Estevão era conhecido por ser um jovem curioso e sempre em busca de novas aventuras. Ele havia voltado para Vila Verde para visitar sua família, mas seus pais relataram que ele estava obcecado por uma nova lenda urbana que estava se espalhando pela cidade, a lenda de um espírito vingativo que rondava a antiga fábrica. Estevão, ao ouvir essa história, decidiu investigar por conta própria, ignorando os avisos de seus pais. Barroso e Paula foram informados sobre o desaparecimento de Estevão e, considerando que ele havia mostrado interesse pela fábrica, decidiram voltar ao local. Desta vez, levaram mais equipamentos e estavam determinados a descobrir a verdade. A fábrica, com seus corredores escuros e ecoantes, parecia mais ameaçadora do que nunca. Enquanto exploravam, ouviram vozes, não as vozes normais que ecoam em espaços vazios, mas algo mais. Parecia haver um sussurro constante, quase inaudível, que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Paula começou a sentir uma forte dor de cabeça, e Barroso sentiu um calafrio subir por sua espinha. Eles decidiram seguir os sons, que os levaram a uma parte da fábrica que ainda não haviam explorado, uma antiga sala de caldeiras, agora desativada. O lugar estava frio, e havia uma sensação pesada no ar. Enquanto vasculhavam a sala, Paula tropeçou em algo no chão. Ao iluminar o objeto com sua lanterna, perceberam que era uma mochila, a mochila de Estevão. Dentro da mochila, encontraram um caderno. As páginas estavam cobertas de rabiscos frenéticos, desenhos de símbolos semelhantes aos que haviam encontrado antes na fábrica. Mas o que mais chamou a atenção foi o último desenho, uma figura sombria, de olhos vazios, que parecia observar de dentro das páginas. A figura estava cercada por palavras rabiscadas com força: ele está vindo. Não posso escapar. O mistério se aprofunda. Barroso e Paula estavam agora completamente imersos no mistério. Os desaparecimentos, os símbolos ocultistas, e as pistas dadas por aqueles que desapareceram apontavam para algo que ia além do racional. A lenda do espírito vingativo parecia ganhar cada vez mais força, e os dois policiais começavam a considerar a possibilidade de que estavam lidando com algo sobrenatural. Enquanto analisavam o caderno de Estevão, perceberam que alguns dos símbolos desenhados eram semelhantes aos encontrados na caixa de ossos que haviam achado na fábrica. Isso sugeria que Estevão, assim como os outros desaparecidos, estava envolvido de alguma forma com os eventos sombrios que ocorriam na cidade. João Rodrigues, um especialista em ocultismo, foi chamado para ajudar na investigação. João era um homem de meia idade, com vasto conhecimento sobre práticas ocultistas e rituais antigos. Ele olhou para os símbolos com grande interesse e confirmou as suspeitas de Barroso e Paula: aqueles eram símbolos de um ritual de invocação, usados para chamar entidades de outra dimensão. Segundo João, o ritual parecia incompleto, como se alguém tivesse tentado invocar algo, mas falhado. No entanto, a tentativa de invocação ainda poderia ter deixado uma porta aberta, permitindo que algo passasse para o nosso mundo, algo que agora estava atrás das pessoas que participaram do ritual. O passado escondido de Vila Verde.
À medida que a investigação avançava, Barroso e Paula começaram a descobrir segredos enterrados no passado de Vila Verde. João Rodrigues revelou que, há décadas, a cidade havia sido palco de um evento macabro que envolvia práticas ocultistas. Um pequeno grupo de moradores, desesperados por poder e riqueza, realizou um ritual proibido na fábrica, oferecendo sacrifícios humanos em troca de favores de entidades sombrias. O ritual, no entanto, saiu do controle. As entidades invocadas foram mais poderosas do que o grupo esperava, e, em vez de conceder-lhes poder, as entidades começaram a caçar aqueles que participaram do ritual. Os membros do grupo começaram a desaparecer um por um, e os poucos que restaram decidiram selar o local e esconder todos os vestígios do que haviam feito. Mas agora, tantos anos depois, parecia que o passado estava voltando para assombrar Vila Verde. Barroso e Paula perceberam que os desaparecimentos atuais estavam ligados àqueles antigos eventos. Eles precisavam descobrir como interromper o que estava acontecendo antes que mais vidas fossem perdidas. A verdade vem à tona. Enquanto as investigações prosseguiam, a tensão na cidade aumentava. Os moradores estavam apavorados, e a polícia estava sob pressão para resolver o caso. Barroso, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros, estava determinado a encontrar uma solução. Foi então que descobriram algo surpreendente: Henrique, o zelador da fábrica, era o último descendente direto de um dos membros do grupo original que realizou o ritual. Henrique havia vivido sua vida inteira em Vila Verde, cuidando da fábrica e tentando manter seu passado sombrio em segredo. Mas agora, com os desaparecimentos, ele sabia que o mal que seus antepassados haviam invocado estava de volta. Henrique confessou a Barroso e Paulo o que sabia sobre o ritual e os símbolos que haviam encontrado. Ele explicou que o ritual nunca foi completado, e que, se fosse, as entidades poderiam ser banidas de volta para onde vieram. No entanto, completar o ritual significava realizar o sacrifício final, o sacrifício de uma vida humana. A decisão final. Com essa nova informação, Barroso e Paula enfrentavam um dilema moral. Completar o ritual poderia salvar a cidade, mas ao custo de uma vida. Eles precisavam decidir se estavam dispostos a ir tão longe para deter o mal que assombrava a Vila Verde. Enquanto debatiam suas opções, Barroso começou a suspeitar que os desaparecimentos não eram aleatórios. Todos os desaparecidos tinham algum tipo de conexão com a fábrica e com o ritual, como se as entidades estivessem escolhendo cuidadosamente suas vítimas. Ele temia que, se o ritual não fosse completado, mais pessoas desapareceriam. A situação se tornou ainda mais desesperadora quando Estevão reapareceu. No entanto, ele não era mais o mesmo. Estevão parecia estar possuído por algo, seus olhos vazios e sua voz fria. Ele falava em línguas antigas, dizendo que eles estavam famintos e que logo viriam por todos. Barroso e Paula perceberam que estavam ficando sem tempo. O ritual final. Decididos a acabar com o mal de uma vez por todas, Barroso, Paula e João Rodrigues se reuniram na fábrica para completar o ritual. Henrique, carregando a culpa de seus antepassados, ofereceu-se como sacrifício. Ele sabia que era a única maneira de redimir o que havia sido feito e salvar a cidade. Enquanto João preparava os últimos passos do ritual, Barroso e Paula enfrentaram os últimos vestígios das entidades. As sombras nas paredes começaram a ganhar vida, formando figuras grotescas que avançavam sobre eles. Paula, com seu coração acelerado, usou todas as suas forças para manter as entidades à distância, enquanto Barroso se concentrava em proteger Henrique. Com as entidades pressionando, João começou a entoar as palavras finais do ritual. A atmosfera ficou tensa, como se o próprio ar estivesse sendo sugado do ambiente. Henrique, deitado no centro do círculo de símbolos, fechou os olhos, pronto para o sacrifício. No momento em que as palavras finais foram pronunciadas, as entidades lançaram um último ataque. As sombras avançaram em direção a Barroso, Paula e João com uma fúria incontrolável. Mas no instante em que alcançaram o círculo, uma explosão de luz emanou do centro, queimando as entidades e banindo-as de volta para o lugar de onde vieram. Henrique, no entanto, pagou o preço final. Quando a luz diminuiu, seu corpo estava imóvel, mas uma sensação de paz encheu o ambiente. O ritual havia sido completado e a cidade estava a salvo, mas à custa de mais uma vida. O alvorecer de Vila Verde. Com as entidades banidas e os desaparecimentos finalmente interrompidos, a cidade de Vila Verde começou a se recuperar. Os moradores, ainda abalados pelos eventos recentes, começaram a se reunir, tentando voltar à normalidade. Barroso e Paula,
Exaustos mas aliviados, refletiram sobre tudo o que haviam passado. Sabiam que Vila Verde nunca mais seria a mesma, mas estavam orgulhosos por terem conseguido salvar a cidade de um destino terrível. João Rodrigues, por sua vez, deixou a cidade, levando consigo o conhecimento de que o mal havia sido detido, mas nunca completamente destruído. O sacrifício de Henrique não foi em vão, e sua história foi lembrada pelos moradores como um lembrete dos perigos que o desconhecido pode trazer. A fábrica, no entanto, permaneceu abandonada, um monumento silencioso ao que havia acontecido ali. A vida continuou em Vila Verde, mas Barroso e Paula sabiam que, em algum lugar nas sombras, o mal aguardava uma nova oportunidade para emergir. Mas até lá, eles estariam prontos para enfrentá-lo, juntos.